Galera, aqui é o Jorge Lima do Pirambu Pensante. Estou aqui com o meu querido Isnar, que é o responsável pela ACAMP e também uma das lideranças mais antigas envolvido nos movimentos de bairro aqui do Grande Pirambu. E a gente vai querer saber um pouco da história dele e sua atuação na questão de política de bairro, na questão da própria instituição que ele desenvolveu e veio cada vez mais aperfeiçoando sua instituição para a melhoria do bairro. E estou aqui com ele. E aí, Isna, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, né? Estamos na luta aqui, né? O Grande Pirambu tem muito protagonismo na questão de movimento de bairro, na questão social e na questão política também, né? Não é à toa que teve a marcha do Grande Pirambu e etc. O que a gente quer é que você conte um pouco da sua história, porque a sua história é importante para as futuras gerações, para entender como foi que se desenvolveu. E o Isnar, somente nessa parte aqui do Grande Pirambu, ele tem influência, teve muita influência, ainda tem e contribui muito para o Grande Pirambu. Então comece aí, como foi sua trajetória de vida, desde o início, quem é seu pai, quem é sua mãe, se você veio ao Pirambu, se você já morava aqui e etc. Sou rio-grandense, né? Sou do Rio Grande do Norte, vim com idade de 8 anos, né? E veio a família todinha, meu pai, sou filho de Raimundo Nonato Dantas, Luzia Lopes Dantas, mas felizmente todos já faleceu. Minha família toda mora aqui no Pirambu, né? Minhas irmãs, meus irmãos. E minha vida, chegamos aqui no Pirambu, realmente hoje só tinha carrapateiro e morro, né? E fui crescendo, com muita dificuldade, vendo as casas só de taipa, sem água, sem luz, não tinha nada aqui quando nós chegamos aqui. E fomos vivendo, né? Minha mãe lavando, engomando, para nos criar, meu pai pedreiro. Quantos irmãos, Isnar? Tem 6 irmãos, né? São 6 irmãos, agora só existe 5, porque faleceu uma. Você é o mais velho? Não, sou o mais novo. Sou mais novo, né? E a gente começou trabalhando, né? Meu pai ensinando a gente viver como no impossível, minha mãe também. Foi muito difícil nos criar, 6 filhos aqui, sem emprego, né? Quando nós viemos do Rio Grande do Norte, meu pai ficou desempregado, minha mãe foi lavar, engomar para nos criar. A gente passou um sufoco, né? Uma dificuldade. Mas deu certo, né? A gente conseguimos. Eu, quando fui crescendo, vendo os movimentos, e quando eu me coloquei a par da comunidade, foi junto com a companheira Dita, né? Nessa época você tinha mais ou menos quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade. 10 anos de idade, eram uns 10 anos para 11 anos já apareceu os meninos da casinha, né? Os 6 meninos da casinha, praia, a casinha que chamava os 6 rapazes, mas tinha moças também, que o Ayrton Barreto fundou aqui lá na Rio Nilo. Foi a primeira comunidade que surgiu, foi o Coração de Jesus aqui, Sagrado Coração de Jesus. E ele começou a formar um grupo de liderança. Cada rua tinha uma liderança, né? E a Dita era a nossa liderança. Eu era criança, ainda não sabia de nada, mas comecei a me mover, ajudar, né? A despachar. Comecemos com um leite, que o Dom Luiz Alochá cedeu para o Ayrton. Era bispo já? Era bispo já. E era um bispo muito, sabe, comunidade. Um bispo que veio visitar, inaugurar a nossa sede, a Sagrado Coração de Jesus. Foi ele que veio dar a benção, né? Então surgiu esse leite. Foi na hora que surgiu, antes já existiam os 6 rapazes. O que eu fiquei sabendo, né, da Casa da Prainha, uns garotos na época de classe média que resolviam vir para a maior favela da América Latina, que era o Grande Pirambu na época, para entender a realidade e poder lutar pela melhoria daquela realidade do Grande Pirambu. E eles se juntaram na Casinha da Prainha e tudo isso foi se desenvolvendo. Isso é verdade, né? Eles saíram lá do conforto deles, né? Comprar a casinha de taipa, né? E começou a ajudar. Então a gente começou, aquele movimento dava certo, né? E a gente lutando por moradia, nós tivemos
como se diz, passeata, né? Aquele movimento que praticamente tomou posse da fábrica lá das Quatro Varas. Você também estava ali? Já estava ali, a gente já estava ali também. A gente teve porque era toda a liderança. Eu não era a liderança ainda, né? Eu fazia só acompanhar, que era a minha líder, era a Dita, né? Eu aprendi muito com ela. A né? Dita, que eu não conheci, não cheguei a ouvir falar. Pois é, a Dita foi ela que era a presidente da São Raimundo, que, como eu te disse, coloquei cada rua tinha uma aquela liderança. Tradição desde o Padre Hélio, né? Que cada rua era dividida por liderança. Pronto, isso. Então, aí isso dividiu a gente, né? E fomos na luta, que na época o Ayrton sofreu muito, lutou muito por moradia, né? A gente foi muito, o primeiro governo do Tasso Gereissati, a gente foi lá fazer greve, sabe, passar o dia, noite, né? Para esse mutirão da Leste-Oeste. Nós dormimos muitas noites ali para conseguir essas casas desse mutirão. Então, a luta começou. Começou com esse tipo com esse leite, chamando todos os moradores. Deixa eu ver se eu entendi aqui, ó. Porque assim, ó, teve lá a questão do Padre Hélio, a marcha de 1962. Aí depois, esse ano que foi, nessa parte foi mais ou menos que ano? Década de 60, 70? Acho que foi em 70, viu? Não tenho nada. 70 lá, muito. Na época da ditadura. E porque assim, o Grande Pirambu, ele foi desapropriado, mas teve muita terra, e muita gente ocupou, e praticamente muitos estavam sendo discriminados e tratados como bandidos, né? Isso. A gente só o que tem relata de pessoas que foram expulsas, chega a polícia, né, e corre aquela coisa toda, até o próprio Tiririca, ele fala muito sobre isso, que tinha uma casinha que a família dele tinha, que era ocupada, invadida. É porque nós começamos a fazer show e a coisa foi melhorando. Eu digo, mãe, bora morar em Fortaleza. Aí comprei uma casa pra mamãe no terreno invadido, né? Que nós chamamos apossado, né? Eu tô mentindo não, tô falando a verdade, não, eu falo tudinho. E lá, eu consegui comprar o terreno. Eu comprei da mamãe, porque foi o seguinte, lá era uma fábrica no local lá. É no bairro Álvaro N, na rua Dona Mendinha. Então era uma fábrica e derrubaram a fábrica, a mamãe entrou na onda desse negócio de derrubar. A fábrica faliu e a mamãe pegou 2 terrenos. Levou porrada doidada das polícias. Nessa época tudo era proibido, nada podia, né? Nem se reunir a gente podia. Muitas reuniões aí a gente fazia escondido, né? Mas aí a gente foi lutando pelo nosso direito. Foi na época que eu já fui crescendo, né? Entendendo mais, né? E foi dando certo, as coisas foi se encaixando. Foi na época que a gente lutou pela luta da Maria Luísa. Nunca a gente tinha conseguido nenhuma moradia, nunca a gente tinha conseguido uma moradia. Na época que a Maria Luísa foi conseguindo pela luta, né? E a gente aí conseguimos moradia para o povo. Nessa época vocês apoiaram a Maria Luísa. Prefeita. Já era prefeita. Já era prefeita, Eu ainda não votava, né? Não tenho assim uma lembrança, mas estava ali na luta, né? Como os meninos da casinha, tudinho, se reunimos e fizemos um grande trabalho aqui no Grande Pirambu para a Maria Luísa ser eleita. Foi onde? E para quem não sabe, quem está assistindo, quem não sabe, a Maria Luísa foi a primeira prefeita mulher do PT do Brasil. Isso. E graças ao Grande Pirambu. Teve muita força. Foi isso. Né, que muita gente, como diz, o Padre Andrade, ele dormiu prefeito e acordou derrotado, né? Que nunca a gente pensava que dava essa virada. E na época também a Maria Luísa sofreu muito, ela foi muito... E é até um exemplo, né, Isna? Porque assim, hoje em dia tem muitos políticos que vão para a prefeitura, governador, etc. E nessa hora tem medo de pegar pautas populares para defender o povo. E ela não, ela fez o contrário. Chegou nessa época, todo mundo pensava que ela não ia ganhar. E ela pegou a pauta dos ônibus, né, passagem, etc. Ela foi na luta e conseguiu virar. A Maria Luísa foi uma guerreira, porque ninguém pensava que ela ia ser eleita. Eles mesmos não pensavam que ia ter essa vitória da Maria Luísa. Foi muito difícil ela governar. Foi muito difícil porque a gente limpava e eles mesmos
E naquela época lutava. meio que não tinha uma obrigatoriedade do Estado de repassar o Não, valor. ela administrou, foi guerreira, porque não passava o dinheiro e não tinha, né? Era oposição. Era oposição e sofreu muito. E aí a gente foi uma luta, né? Ganhamos casa, fizemos, mas assim mesmo com toda a dificuldade dela, abriu as portas da prefeitura, os meninos da casinha Drenagem também no Grande Pirambu. A inauguração de um buraco aqui na Árvore de Alencar há 40 anos. Todos os anos a gente fazia o aniversário desse buraco, que comia todas as casas. E ela foi a única mulher que tampou, fez essa drenagem. Que foi a Árvore de Alencar todinha até a beira da praia. Foi ela que começou a fazer essa drenagem, né? Porque quando a gente fazia as casas, quando vinha chuva, derrubava. A chuva engolia esse buraco, que é a Árvore de Alencar. Então foi a primeira, foi uma luta muito grande, sem dinheiro, só muito pouco dinheiro, né? E muito trabalho de base. E muito trabalho de base. Ela trabalhou muito com as comunidades. Ela se sentou. É por isso que aí a gente, quando viu essa vitória, a gente cresceu mais. Não desistiu, porque era muito sofrimento, era muita fome, sabe? Era muita gente sem moradia, casa de papelão, casa de coqueira, nas praias de coqueira os banheiros, não existia banheiro, saneamento. Então era uma dificuldade muito grande. Ela foi uma guerreira entrar nessa luta, mas ela entrou com a ajuda do povo. Ela veio conversar na base. Ela veio de rua em rua conversando na base, né? Coisa que a gente não vê mais isso, né? Hoje a gente não vê mais. O que fala é a máquina do dinheiro, né? Então... Principalmente em bairro periférico, né? Com certeza. E como foi o ISNA? Aí o ISNA, isso tinha mais ou menos quantos anos já? Uns 22? Já tinha uns 22 anos, já. E o ISNA, para ser, além de liderança de bairro, ser presidente da ACAMP. Pronto. Como foi? Aí a gente começou a trabalhar e, primeiramente, a gente conseguiu um posto de saúde, que era o Médicos do Mundo. O irmão do Ayrton trouxe um posto de saúde, o menino da casinha, nós conseguimos manter um posto nosso. Vocês conseguiram manter um posto? A comunidade europeia, o Ayrton, mais o doutor Roberto, fizemos um projeto, nós fizemos mais de 50 agentes de saúde, formamos agente de saúde, enfermeira, porque eles trouxeram esse projeto, montaram esse projeto, mandaram verba para fazer o posto de saúde, fizemos com tudo da comunidade europeia. E era onde, mais ou menos? Na rua Santa Elisa. Ainda existe esse prédio, os franceses passaram para mim, né? Porque na época eles queriam passar para a prefeitura, mas a prefeitura não quis, não queria se envolver. Não queria se manter também. Manter isso. Hoje o posto ainda existe, né? Eu fechei porque quando eu vim para cá, para a CAMP, eu não era presidente da CAMP, quem era a dona Zeuride, e a gente fizemos esse posto. Quando a comunidade foi-se embora, que fez todo o trabalho, que formou as agentes de saúde, o posto ficou, a prefeitura ainda tomou de conta por 8 anos, mas não foi como a gente pensava. O posto fechou, e a comunidade europeia chegou, sentou com a gente, perguntou o que é que vocês precisam. O que é que vocês precisam? Aí a gente dizendo trabalhar com criança e adolescente. Eu não era presidente, eu já era uma liderança, né? Eu já era uma liderança e a gente trabalhou, e aí foi onde que nasceu a CAMP. Eles chegaram e perguntaram, faça o projeto. Só tinha o Ayrton, não tinha mais o doutor Roberto, só tinha o Ayrton nos ajudou a fazer o projeto. Nós mandamos esse projeto para a comunidade europeia, foi aprovada, né? Foi aprovado e a gente compramos esse prédio aqui, e vamos trabalhar com criança e adolescente, interna, passado pelo juiz e o conselho tutelar. Eles chegaram e disseram, ISNA, passaram mais de 15 anos mantendo o posto de saúde, com todos, com médico, com tudo, assistência social. Então eles manteram. Porque a comunidade europeia, ele dizia assim, ele fica um tempo, mas ele acha que eles passaram uns 20 anos ainda com o posto de saúde, mas eles achavam que já estava na hora do governo, os governantes daqui tomarem conta. Estava maduro. Maduro. Né? O que eles fizeram era o mais difícil, foi o prédio formar as pessoas e deixar funcionando. Mas isso não aconteceu. Até hoje, ninguém quis assumir, da prefeitura, do estado, quis assumir o posto. Até hoje é fechado.
Ainda... Por quê? Foi só porque eles não quiseram? Não quiseram, eles disseram que não tinha verba para fazer mais um posto, né? Na época, a Luziane, da prefeita, ela ainda passou 8 anos, eu emprestei o prédio, assinei um documento, emprestando o prédio para eles manter. Ainda passou. Eles ainda assumiram o empréstimo. Até 2010. Foi 2010, né? Foi os 8 anos do mandato dela. Quando o outro assumiu, né? Foi que tirou todos, porque houve um mal entendido. Naquela época era gangue, né? E chegou uma pessoa baleado, né? E botaram ameaçaram o rapaz, um enfermeiro lá que tinha lá, e acharam melhor tirar toda a equipe de lá. Até hoje é fechado. Tem alguns trabalhos? Tem, porque está lá o prédio, né? Então, aí a comunidade europeia veio se reuniu novamente com a gente, nós colocamos que nós gostaríamos de trabalhar com criança e adolescente. Então, eles fizeram todos os documentos, com FEBENS, naquele tempo era FEBENS, com juiz e tudo. Foi tudo ajeitadinho, tudo na lei. E a gente ficou recebendo menina para mandado pelo juiz e o conselho dela aqui na Camp. E eu ainda não era presidente da Camp. Eu digo assim, eu só pego abacaxi. Quando eu vim ser presidente da Camp, foi na época que eu passou 16 anos aqui, ainda na Camp, trabalhando com criança e adolescente. Essas meninas tinham até médico particular. Essas meninas tinham um parceiro por mês, que quando eles foram-se embora, que a comunidade disse, não, já tá bom, vamos deixar assumir. O mandato assumiu também, mas foi totalmente diferente. Por que eu não aceitei mais trabalhar com criança? Ainda veio para mim, até me ameaçaram para me processar, porque eu fechei, mas o prédio era meu. Então eu não tinha mais direito, eu não queria mais receber, porque foi uma diferença muito grande, um choque muito grande. Olha onde Desaparo, literalmente. Né? Isso. Ele só queria botar comida para as meninas, e eu disse que as meninas não era porco. Não tinha assistência social, não tinha uma psicóloga. Onde eu tinha 10 educadores sociais, ele só queria me dar 5. E aí? Se faz um trabalho com criança e adolescente só com comida e sem assistência social, sem psicólogo, sem médico, sem nada. Sem lazer também. Sem um lazer, no esporte, não tinha nada. E na época dos franceses tinha tudo. Então eu não quis, eu disse, não, para fazer de conta eu não quero. Isso quem não quis, quem estava impondo isso para ti era o quê? A prefeitura? Prefeitura. Né? Como eu te disse, né? Na época ainda passaram os mandados da Luziane, mas também foi por isso que eu não quis, porque a dificuldade era muito grande, né? De passar o recurso atrasava 4 meses, eu ficava com a mão na cabeça para pagar os funcionários, para pagar a zezão, né? Os custos aqui era água, luz. Né? Água e luz, então, e funcionário, né? Os funcionários aqui passavam de 2 meses sem receber de 3 meses. Por Deus que eu tinha uma amizade muito assim, com o Zezão, que era o dono do mercantil, e ele dizia, não, qualquer coisa eu vendo o prédio, né? Se tu não me pagar, eu vendo o prédio lá, né? Até achava graça comigo brincando. Mas eu não quis mais, porque eu acho que trabalhar com criança e adolescente é muito sério. Eu tive uma experiência, eu não tenho estudo, não tenho muito estudo, mas eu tive uma experiência, a comunidade me ensinou tão grande, que eu tenho um amor tão grande por a criança e adolescente, pelo direito dela, e eles faziam só de conta. Até hoje eu não vejo uma política voltada mesmo, né? Tem perene, uma política perene, né? Que não necessita de política de Estado. E que é um direito deles, né? Porque, olha, a minha alegria ainda de eu não abandonar e não sair da comunidade foi porque teve menina bem casada, menina que morava na rua, menina que estava totalmente envolvida na droga, menina que você jurava e dizia assim, não vai sair, não tem futuro. E teve. Hoje tem menina casada, hoje tem menina na Itália, hoje tem menina na França, né? Junto com o trabalho também com as irmãs, Casa das Irmãs, ali na Nossa das Graças, né? Que ela aparava só menina grávida, né? Nós tínhamos uma ligação muito grande,